porque também tem muito sobre o tipo de argumentação, e você, como você é filósofo, qual é o tipo de argumentação, estrutura argumentativa que Paulo usa. Esse jeito que é muito que ele usa muito, em Romanos também usa bastante, que é ele falar com ele mesmo, né? E ele também coloca um inimigo como se estivesse na frente dele na carta. O inimigo não, o opositor da argumentação dele. Então, ele faz um tipo de polêmica com o opositor, perfeito. E tem mais, ele usa várias... E isso é de quem? Esse estilo de escrever e construir um argumento é de quem? Não é uma coisa única de Paulo, tá? Haviam diversas técnicas retóricas no mundo antigo. E veja, Marcos, isso é um cuidado que a gente tem que tomar, porque muitas vezes cristãos bem intencionados, eles ouvem retórica, usa retórica e já pensa que é algo maligno. Ah, eu não vou usar retórica, eu vou usar o espírito. Gente, o espírito, ele opera também através da habilidade e sagacidade humana que Deus nos deu, né? De usar bem palavras, colocações, ideias, sentimentos que são costurados lá, no caso de uma carta, para entregar a mensagem que precisa ser entregado. Paulo ele sabia bem. Então, essa polêmica é uma coisa meio comum no mundo antigo. Você coloca ideias como em termos de oposições. Tem o A ou o B. Tem um modo de vida ou o outro. Jesus faz isso, né? Tem dois tipos de pessoa. Aquela que constrói a casa sobre a areia e aquela que constrói sobre a rocha. Isso não era uma coisa exclusiva romana. Mas Paulo usa outras, cara. Paulo ele faz uma inversão, quando ele está falando de primeira pessoa do plural e de repente primeira pessoa do singular. Ele faz isso em Gálatas 2, que é uma coisa maravilhosa. Ele está falando assim, daquilo que Cristo fez por nós. Por que o que Cristo fez por nós? Daí no versículo 2, né, no capítulo 2, verso 19, ele fala, para mim, Jesus não morreu por nós, ele morreu por mim. Cara, se tinha alguém que não merecia estar aqui, se tinha alguém que não deveria ter autoridade nenhuma para falar em nome da igreja, se tem alguma pessoa que não poderia pregar o evangelho para vocês, sou eu não tenho nada. Mas Jesus Cristo me amou e me chamou. E é por isso que eu estou vindo aqui entregar a mensagem para vocês. Não é porque eu quero, não é porque eu sou alguém, é porque Jesus me chamou e me enviou. Ele morreu por mim. Ele foi crucificado por mim, né? Cara, então até arrepia, até eu fico emocionado em lembrar. Ele sai assim do nós e fala, ele foi crucificado por mim, e é por isso que cada dia eu tô disposto a ser crucificado por cada um de vocês também. Eu tô pondo eu tô me colocando no risco por vocês, porque eu tô imitando o meu mestre. E assim, é tríade, lembrei a técnica, né? Essa tríade que ele faz, que ele bota mais pessoas no diálogo que ele está construindo. Até mesmo Pedro faz uma crítica de boa, e é legal pra caramba, porque a Bíblia não esconde. Paulo usa uma retórica aí meio complicada, mas mesmo assim, cuidado com as pessoas que pegam isso e deturpam. Então, assim, e querendo ou não, Pedro também está usando uma retórica. Tá? É aquele negócio, dependendo da sua opinião política, você acha que a escola está ensinando ideologia e o que você quer ensinar não é uma ideologia, mas no final das contas tudo é uma ideologia. Então, assim, a escola sem partido é um partido, ou uma oratória sem retórica tem uma retórica. Então, assim, na verdade, não tem como sair muito disso. Minha última pergunta para você é o seguinte: se você tem que dar dicas, pode ser uma, 3, se você quiser. Porque a gente, geralmente, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa nos evangelhos. Evangelho tem muitos gêneros lá dentro, parábolas, tem várias coisas, mas é um gênero não tão estranho para nós. Apesar que eu falo que quase todo novo crente que gostaria que a Bíblia toda fosse lei. Só pode, não pode fazer isso? Só me fala o que posso fazer e eu faço. Essa coisa como assim, não me faz pensar. E só que a Bíblia, e principalmente as cartas, faz parte da boa parte do Novo Testamento. Então, uma dica para esse gênero que ele chega nos 40 minutos do segundo tempo, e aí a gente precisa aprender porque é o gênero que ali predomina pós morte e ressurreição, o que é o reino de Deus já estabelecido e como devemos viver. Então, quais são as dicas de interpretação quando você pega uma carta que você pode cometer de erros de quem veio empolgado do evangelho e mudou um pouco o jeito da leitura? Cara, eu vou dar algumas sugestões daquilo que foi importante para minha jornada pessoal. Então, a primeira, e foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi entender que as cartas são cartas, né? Não são uma coleção de versículos.
Então, é claro que a divisão por capítulos e versículos ajuda até a gente manter um padrão devocional, né? De ler X capítulos da Bíblia por dia e por aí vai, né? Então, tudo isso pode ajudar bastante. Mas as cartas não são coleção de versículos, elas são cartas. Então, uma prática muito preciosa é pegar e ler uma carta de cabo a rabo, inteira. Algumas cartas são mais fáceis, que são menorzinhas, outras são maiores, né? Precisa de mais tempo, mas, cara, essa prática de você pegar, vou ler hoje Gálatas inteiro, vou ler Colossenses, vou ler Romanos nesse sábado, vou separar aqui 1 hora para eu ler. E tentar ter uma experiência, peraí, do que essa carta está dizendo? Não que um versículo específico, mas essa carta ela foi escrita como um todo, para comunicar algumas coisas importantes. Então, ter essa experiência de ler a carta como um todo. Essa é uma coisa muito importante. Segunda dica, você falou que todo crente novo gosta de lei. A dica é, a carta não é uma lei. A carta não tem leis. Então, às vezes, Paulo está aplicando princípios que são gerais, mas ele está aplicando a contextos muito específicos. E é tolice pegar um contexto específico e achar que isso vale para tudo em qualquer lugar. Não, não vale. Paulo escreveu uma carta particular para um contexto particular. Então, a gente precisa entender os contextos lá para entender aplicações mais abrangentes, mas as cartas não apresentam conjuntos de leis, como se aquilo que Paulo diz para um lugar ou para o outro valesse igualmente para todos os lugares, para todos os ambientes, para todos os contextos. Não. Então, essas são as 2 dicas mais importantes que eu daria.